incrivelmente bem-vinda aqui no nosso Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. Como eu amo estar aqui, porque realmente cada convidado é uma aula de MBA. E hoje, com certeza, vai ser mais uma, porque estamos recebendo o maior estrategista de inovação do mundo. Luiz Rasquilha. O Luiz já chegou, foi uma das primeiras. Quando eu comecei o canal da Inspiração, na época era só para jovens, eu conheci o Luiz num evento e fiquei apaixonada por todo o conhecimento que eu tinha. Já convidei ele nem me conhecia, já gravou falando para o jovem e está aqui de novo com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo aqui. Bom dia, obrigado. Cuidado com a expectativa, tá? Não crie expectativa muito alta, vai. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas obrigado, querida, pelo convite. Prazer estar com você aqui e poder contribuir. Enfim, você agora me dá o tom. Luiz, você está em Portugal? Eu estou em Portugal, essa semana é a próxima. Eu estou numa ponte aérea, né? Acho que você sabe, eu estou numa ponte aérea permanente já há algum tempo, por uma questão de família. Meu pai e minha mãe estão muito velhinhos e meu pai está um pouquinho mais adoentado, então a gente meio que está dando o apoio possível e fazendo essas viagens. Então, eu estou normalmente 2 semanas no Brasil, 3 em Portugal, uma no Brasil, 2 em Portugal. Vou fazendo este tema no vai e vai. No vai e vai. Luiz, nós estamos na live de número 96 e tem sido assim, realmente cada aula é uma aula de MBA. E a gente sempre começa, Luiz, antes da gente entrar no tema, no poder da inovação, no empreendedorismo, a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho para a gente. Então, quem foi aquele menino Luiz e quem é esse estrategista de inovação hoje com tanta... Se eu for falar teu currículo aqui, a gente vai ficar o dia Não, não inteiro. faz isso não, não faz isso não, Não não vou faz isso fazer não, isso, pelo amor de não. Deus. Me conta um pouquinho da tua história. Quem é esse Luiz? Brasileiro, Olha, português? De onde veio Luiz Rasquilha? Eu estou pronunciando certo? Rasquilha, Rasquilha. certíssimo. Eu sou português, de nascença, Lisboa. Nasci em 75, há 50 anos, então já não sou propriamente a coisa mais jovem que existe, mas eu diria que estamos no meio, somos jovens há mais tempo. Somos super jovens. Quem nasceu nessa Super, época, muito jovem. super jovens há mais tempo. E tenho filho de família classe média tradicional, trabalhadora por conta de CLT, né, ligado aos seguros. Meu pai e minha mãe trabalharam em seguros a vida inteira. E eu estudei, enfim, o que foi possível. Depois eu consegui entrar na faculdade, fiz propaganda. Minha graduação é Relações Públicas e Publicidade em Portugal. Trabalhei em agências de publicidade, fui inclusivamente sócio da operação na Europa do Washington Oliveto durante 2 anos, muitos anos, mais de 20. E fazendo a história longa, a história curta, tá? Em 2008, integrei como executivo a Science of the Time, que é a maior empresa do mundo de pesquisa de tendências. E lá na discussão 9 e 10, a gente abriu alguns cenários de mercados futuros e abordamos o Brasil, pela minha relação com o Washington de 15 anos atrás, na altura, de dizer, olha, o Brasil tem uma oportunidade, acho que pode ter um mercado interessante. E lá fui eu, como se diz o Brasil, de malicuia, né? Lá fui eu testar o Brasil, era para ficar 2 anos, fui ficando 15, desde 2010, na verdade. Agora nessa ponte aérea, mas continuando trabalhando no Brasil. Esposa brasileira, filho brasileiro, cão brasileiro, a coisa já está tudo acomodadinho. E fico nesta ponte hoje, liderando a companhia, a Inova, o ecossistema Inova, dando aula, estando em conselho de algumas empresas, advisor de algumas empresas. Então vou me dividindo um pouquinho nesta coisa. E mais recentemente, no último ano, uma nova vida, um hobby, na verdade. Não se tornou um hobby, mas na verdade o meu filho começou a jogar futebol aqui em Portugal, num clube daqui. Emplacou como goleiro e eu comecei a estar mais próximo, fiz curso de treinador de goleiro, então hoje também sou treinador de goleiro da formação do clube onde ele está.
lancei um livro agora, semana passada, depois posso te mandar, você pode distribuir se alguém quiser, sobre a vida de treinador de goleiro. Então, eu Nossa, digo, essa eu quero saber. Isso eu pois não é, sabia desse o meu treinamento. hobby, o hobby do meu filho de jogar futebol está se transformando em uma coisa um pouquinho mais séria para ele. Ele quer ser jogador de futebol, quer ser goleiro. E eu, o pai, né? Pai presente, querendo ajudar, fui estudando, fui vendo vídeo, fui fazendo curso. Quando acordei, estava na grama com ele, no gramado com ele, chutando bola, fazendo técnica de pega, de queda. Então, além da inovação, dos cenários, das tendências, eu também sou um júnior, não sei se incompetente ou competente, treinador de goleiro de formação, e que estou me divertindo um monte, porque é uma forma também de equilibrar essa nossa vida profissional corrida de viagem, de trabalho o tempo inteiro. Nossa, Luiz, o que é esse teu aprendizado? Você sabe que me lembrou o Raul Candeloro, que o Raul sempre fala que todo ano ele aprende uma coisa nova, que não tem nada a ver com a profissão. E aí você está aí aprendendo a ser um treinador de goleiro e acho que o mais divertido de tudo é com o filho, sendo. Enfim. Já escreveu nessa tua rapidez? Quantos livros escritos você tem já, Luiz? Eu devo estar cheguei nos 30, cheguei nos 30 e este último, eu tô te mandando até ele agora, tá? No teu WhatsApp, enfim, Mano, que eu vou abrir não aqui. tem a ver com cenários, não tem a ver com desenho, não tem a ver com estratégia, tem a ver com inovação, tem a ver com treinador de goleiro. Então é outra vida, é outra coisa. Interessante a gente aprender, como você falou, né? É importante aprender coisas novas o tempo inteiro. E aqui, na verdade, não foi planejado, foi uma coisa do Gui, do meu filho Guilherme, que na escolinha começou a jogar futebol. Como qualquer menino, gosta de bola e gosta de futebol, brasileiro então mais ainda, né? Tem essa história, o Brasil tem essa história do futebol. Mas acabou por entrar numa academia de futebol, acabou transferindo para um clube da região e quando acordamos era goleiro titular no Sub-10. Pra você ter uma ideia, a época esportiva vai de outubro a junho, mais ou menos. Setembro a junho, vamos chamar assim, porque julho e agosto é o verão. E na época passada, ele fez a primeira época ano passado, ele fez 78 jogos. Então é uma coisa 78 impensada. jogos? 78 jogos, entre jogos oficiais, torneios e tal. Tá todo final de semana. Então, aquilo que era deixa eu ajudar o meu filho a ter uma atividade extracurricular, fazer karatê, DJ e futebol. Se transformou hoje quase que ao nível paralelo com a escola da prioridade dele. Então, está sendo muito divertido, estou aprendendo muito sobre educação física, sobre treino, sobre esporte, sobre fisioterapia. E eu não sou do esporte. Eu joguei handebol há 30 anos. Joguei handebol dos 15 aos 20, então 35 anos, 30 anos. E não estava longe do futebol. Aí, de repente, estou envolvido próximo dele, leva para treino, traz de volta, faz o coisa. Então, a coisa tá bem interessante. Tá bem interessante. Ô Luiz, e aí tem tudo a ver. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrevistei você, eu perguntei assim, Luiz, o que é importante para o jovem? Que naquela época eu só trabalhava com jovem, fazia 7 anos, aí nem tinha inspiração, era Grazi Cavenaghi desenvolvendo você. E você me disse assim, Grazi, criatividade, pensamento crítico e capacidade de resolver problemas. Isso Porque mesmo. execução por execução vai ficar para as máquinas. Foi o que Ó, você. olha onde chegamos, né? As máquinas executando e o ser humano precisando continuar a desenvolver essa habilidade mais emocional, né? E aí a gente cai nisso, porque nós estamos na era da inteligência artificial, e aí só que as pessoas não têm pensamento crítico para poder operar a máquina, e não tem a criatividade para poder fazer a pergunta correta. E aí você está falando de bola, de treinador, goleiro, e aí as pessoas falam, nossa, elas acham que para empreender é muita tecnologia. Luiz, o que é a vida? Onde a vida cruza com o empreendedorismo nessa parte de criatividade, já que a gente está Acho falando aqui? que, Você está criando uma coisa nova agora, sendo Guardiões da Baliza? É assim Guardiões em da baliza, português? porque baliza, né? O gol em Portugal é a baliza, os guardiões da baliza. Você sabe que o empreendedorismo, ele é muito mais uma atitude do que uma ferramenta. Claro que tem ferramentas, um monte de ferramenta, mas a ferramenta pela ferramenta, ela apenas executa alguma coisa. Eu acho que o empreendedorismo está, às vezes, é inato na pessoa, esse inconformismo de tentar sempre fazer alguma coisa diferente, às vezes é preparado, ensinado nas pessoas, mas eu acho que parte muito do perfil do DNA e, naturalmente,
da personalidade. Tá? Pessoas que são mais propensas ao empreendedorismo e outras nem tanto. E está tudo bem. Não tem que ser visto uma crítica, né? Porque o mundo vive das diferenças, das diferentes opiniões, das diferentes origens, das diferentes convicções. Então, eu olho muito para o empreendedorismo nessa visão mais atitudinal. E tenho, posso até te mandar, escrevi, a gente está falando, tá? E eu vou lembrando de coisa, tá? Eu escrevi um livro sobre empreendedorismo no ano passado, vou te mandar no teu WhatsApp também, tá? Então já fica aí também com mais uma coisa, mas eu escrevi no livro e tenho vindo a discutir muito esse tema, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa manter o que eu chamo uma jornada de inconformismo, vamos chamar assim. Porque do inconformismo nasce a noção ou a tentativa de encontrar novas oportunidades, novas dinâmicas. E o mundo está tão dinâmico ao mesmo tempo e tão desafiador que não faltam oportunidades. Ora, eu falo que às vezes a minha esposa fala isso muito, né? Você nunca está quieto, né? Nunca para quieto. Eu acho que tem muito a ver com o perfil das pessoas, tá? Não estou dizendo nem que é melhor nem que é pior, nada disso, mas é diferente. Então, a vida é a base e aquilo que a gente faz na vida é a base, aquilo que nos motiva, que nos dá prazer, que nos dá felicidade, é a base da conversa. Aí depois cada um de nós vai fazendo do seu jeito. Eu olho para o futebol hoje da mesma forma que eu olho para as tendências e que eu olho para a inovação, que é que oportunidades isso pode trazer. E aqui no caso, naturalmente, sou suspeito para falar, porque é uma lente que ajuda algum filho. Não é um negócio, não é uma ambição de, eu não quero, eu não vou ser, nem que eu quisesse, eu não vou ser um treinador profissional de futebol. Eu desenvolvi a técnica, aprendi, fiz um monte de curso e estou ajudando meu filho. Se ele amanhã disser, eu não quero jogar mais futebol, que eu não acho que vai acontecer, tá? Mas se isso acontecer, eu vou dizer, cara, tudo bem, acabou, foi divertido, foi legal, vou doar as luvas de goleiro que eu tenho, as 3 ou 4, e segue a vida. Então a gente precisa ter esse inconformismo para que o empreendedorismo esteja sendo a nossa mão. Eu tenho uma tese, muito com o meu sócio, com o Marcelo Vera, a gente fala muito que é qualquer pessoa que queira ser empreendedora, e empreendedora neste conceito mais amplo, tá? Atento às oportunidades e conseguir aproveitá-las, ela tem que ter uma disponibilidade mental e de agenda grandes. Mental por quê? Porque para estar atento ao que está acontecendo com uma visão crítica. E de agenda... visão crítica, tá. E visão crítica. E de agenda por quê? Porque se eu tiver 100% do meu dia envolvido em execução, eu não tenho tempo para parar e para pensar. Exatamente. E hoje, com este mundo mais automatizado, mais tecnológico, de inteligências artificiais, de automações e por aí vai, nós conseguimos, ou deveríamos conseguir, ter um pouquinho mais de tempo livre. Para quê? Para estudar, para levar o filho na escola, para descansar, mas principalmente para contemplar o contexto do que está acontecendo e perceber se existem ou não oportunidades para aproveitar. E eu acho que existem muitas. Então, eu falo muito hoje com o time do Luiz, né, com os treinadores, com os dirigentes e tal. Cara, e eu que sou de gestão e estratégia, né, eu levo para o esporte as regras da gestão. A gestão do ativo atleta, da mesma forma que é o ativo planejamento estratégico, portfólio de uma empresa. A base de pensamento é a mesma. É a mesma, né, Luiz? Não tem como. Do jeito que você é estratégia na vida e nos negócios é junto, né? Treinar, vamos lá. Pegar um time de goleiros, de 2 ou 3, eu tenho 2 no momento, que são os que estão apontados a campeonato. 2 goleiros, são 2 colaboradores. Você é o líder deles, você tem que os ajudar a desenvolver melhor a função deles. Então, ser isso, defender bola no gol, ou ser isso, estar numa sala olhando para um computador, montando uma apresentação de PowerPoint, na essência, é a mesma coisa. Na essência, é a mesma coisa. O que muda depois é a forma. No campo é chutando bola e pegando bola, na sala de escritório é montando PPT e fazendo apresentação. Mas a essência é a mesma. E eu acho que isso tem que ser descomplicar. Há muita complexificação, tem que ser descomplicado. A gente torna a coisa muito complexa, a coisa é tudo muito difícil, é tudo muito rebuscado. Eu cada vez mais, já estou ficando velho,
Menos é mais. Para, Luiz, nós estamos ficando novo, ficando... Menos é 50 mais. é o início da vida. Pois é. E quando eu falo que menos é mais, assim, a gente tem que simplificar o processo. Eu falo isso para os nossos clientes, e agora puxando para a discussão de gestão, eu falo, gente, o mundo é complexo, cabe a nós simplificá-lo. Porque se nós não Arroz com tivermos feijão bem feito, né, bem Luiz? Porque é feitinho, tanta... Aí aprende uma técnica nova que a outra. Eu falo, é, para. é. Às vezes você põe um pouquinho de molho diferente, às vezes testa uma coisa nova, faz bem feito. E até porque eu falo, bem feito e mal feito custou mesmo. Fazer bem feito e mal feito vai dar no mesmo. Custou mesmo. É o mesmo esforço, é o mesmo tempo, é o mesmo dinheiro, é o mesmo tudo. Então há um desafio importante de fazer a coisa andar. E aí eu acho que há uns anos, eu vi uma apresentação muito legal de um headhunter que também era piloto de carros, de corrida. Eu E amo corrida. ele dizia, cara, e ele mostrava a transição entre coisas do headhunter que funcionavam na corrida e coisas da corrida que funcionavam no headhunter. Eu falei, cara, que legal, mas longe de algum dia pensar que isso poderia me tocar. Hoje eu vejo isso entre o futebol e a gestão e a inovação e o futebol. Mesma coisa. Tem É um a monte de mesma coisa que você coisa. consegue Onde, trazer. assim, faz um paralelo desse goleiro no campo e o empreendedor no jogo da vida. Vou te dar um exemplo. O goleiro no campo sofre um gol, ferra com a equipe porque não conseguiu parar a bola e tem que ter a inteligência emocional para entender onde errou e melhorar na próxima defesa. O empreendedor, quando lança um produto que não dá certo, porque não vende o que ele esperava ou não teve o impacto que ele achava que ia ter, vai ter que ter inteligência emocional também para perceber onde errou e corrigir na próxima. É a mesma coisa, só que um é defender bola, o outro é fazer empreendimento numa empresa. Seja ela qual for, vender um software, vender um produto, vender um serviço. Então Então ele tá esse é ali, um ele exemplo de segura o paralelismo. time, segura a pressão em coisa de segundos. É o que o empreendedor tem que fazer. É Tipo, ali. é o que você falou, eu Puta, desapego, né, Luiz? Eu desapeguei daquela ideia, eu vou para o próximo. vou para a próxima. Outro exemplo. Disciplina. Você só é um jogador se você tiver disciplina de treino. Você só é um bom executivo se você tiver disciplina de gestão. É a mesma coisa. Você só é um bom atleta se você estudar a função, a profissão, o contexto onde você atua. Você só é um bom empreendedor se você estudar sobre o mercado, sobre a empresa, sobre a função que você desempenha. Como eu falo, na essência humana é a mesma coisa. O que muda é a forma como você implementa. Porque, naturalmente, vender um produto é uma coisa e fazer um jogo de futebol com um time, com um resultado, é outra. Mas, na essência, inteligência emocional, confiança, disciplina, treinamento, atualização, dedicação, descanso. Ah, mas o descanso do atleta é óbvio, mas o descanso do empreendedor também. Porque se ele virar noites atrás de noites, a clareza mental, a energia, a alegria não é a mesma. Não vai entregar, não vai performar da mesma forma. Então, talvez o que eu vou aprendendo hoje como empreendedor, eu não gosto de empreendedor serial, não é nada disso, não gosto nada disso. Porque empreendedor é o cara que pega uma coisa e acompanha e desenvolve. Empreendedor serial é um cara que manda um monte de ideia para ver o que acontece e das 30 que fez, talvez uma dê certo. Vai dar certo, mas não é esse o ponto. O ponto é coerência e consistência. Você só é jogador de futebol ou qualquer tipo de atleta com coerência e consistência, de treino, dedicação, aprendizado. Você só é um empreendedor de sucesso com consistência também. Continuar estudando, testando, corrigindo a rota, fazendo o processo evoluir. Então, é muito louco, porque quando a gente olha, o querido Charles Schweitzer aqui, que fala de futebol e empreendedorismo, um erro desse, podemos estar falando do próximo jogo da próxima empresa. É isso mesmo, Charles. Obrigado por ter estado aqui. Bom, meu querido amigo, irmãozão, Charles Schweitzer, trabalhamos juntos durante muito tempo e continuamos a trocar figurinha. Então, eu acho que o nível de instantaneidade do mundo empresarial e da instantaneidade do mundo esportivo, porque é um erro que dá um gol ou um erro que gera um ponto, é a mesma coisa na gestão. É um erro que faz um prejuízo acontecer, é um erro que não vende um produto, está na essência do ser humano. E a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa. A tecnologia está tão avançada hoje que muitas vezes a gente cai na tentação de achar que a tecnologia substitui os seres humanos. Não substitui. Seres humanos são substituídos por outros seres humanos que usam tecnologia. Então, vamos fortalecer
a competência humana, emocional, equilíbrio, improviso, criatividade, porque é isso que, de alguma forma, se vai beneficiar do uso de tecnologia. E mais uma frase do Marcelo, meu sócio, que diz que eu gosto, que fala: o futuro do ser humano é ser humano. Talvez pela primeira vez na história seja isso que está acontecendo. Exatamente. O novo normal é o ser humano, né? Falou-se tanto isso. Você falou que a frase é do Marcelo, é isso? O meu sócio, Marcelo Veras, O, foi dele que eu ouvi, tá? Foi dele que eu o, ouvi a Mar, primeira vez. o Eu escrevo Marcelo para vai ele. estar aqui em novembro. Ah, que bom. Então, ótimo. Já estamos excelente. Então, é muito isso. A gente não pode achar que a tecnologia nos substitui. Resolve um monte de coisa, ajuda um copiloto maravilhoso, ajuda pra caramba, mas não substitui. É claro, substitui funções operacionais. Funções operacionais, naturalmente, mas não substitui funções criativas, inovadoras, intelectuais. Ainda, não sabemos daqui a 30 anos, Ô, mas Luiz, ainda. como a gente consegue ser rápido, inovar e ao mesmo tempo, a gente fala, né? A gente tem que ter consistência, disciplina. E às vezes a pessoa acha que disciplina é ficar pegado naquilo fazendo errado. E acaba. Assim, como que o empreendedor consegue trazer inovação sem se perder do negócio? Porque às vezes ele quer tanta inovação e não faz nada, foi o que você É. falou. O foco é importante. O foco é muito importante. E não só empreendedor, a gente está falando para empreendedores aqui, mas não só empreendedor. Às vezes a gente se foca, tem tanto estímulo acontecendo, tem tanta Pra oportunidade vida, né, Luiz? na Como que vai ser vida. um bom goleiro seu filho se ele fica perdido em outras coisas que não faz Se fica sentido? perdendo outras coisas, se fica no campo olhando para a arquibancada em vez de estar olhando para a Porque eu bola. vejo, Luiz, que nós estamos passando por um momento desafiador. É tanto mentores, tanta coisa aparecendo no mundo e o empreendedor se perde e esquece de olhar para dentro. E tem outra coisa, porque isso eu acho que está no DNA do empreendedor, que é o fato de estar sempre atento ao que está acontecendo, a tentação de aproveitar um monte de coisa. E às vezes, muita iniciativa, pouca acabativa. Isso É, acontece isso. muito também. Então, o foco é importante. Eu sei que é um desafio, porque muitas vezes no foco a gente perde oportunidades, mas é um trade-off. Como é que a gente. Vou puxar aqui a ambidestria, né? Como é que a gente equilibra tudo isso? Como é que a gente faz isso funcionar? De que forma a gente faz isso funcionar? Então, o processo é um processo, eu diria, de evolução permanente. O contexto vai mudando, a forma como empreendemos hoje não é a forma de empreender há 20 anos, a forma como precisamos corrigir rota não é a mesma da há 20 anos, porque a velocidade é diferente, o mundo é diferente. Não sei se é melhor, se é pior, cada um tem sua opinião, mas acho que concordamos todos que é diferente. E o nível de adaptabilidade tem que ser maior e, eu diria, tem que estar mais presente naquilo que é o dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa voltar, recentrar um pouquinho no ser humano, e não é porque eu estou falando com uma pessoa de pessoas, né, de RH e de pessoas, mas o ser humano, porque, vamos lá, temos 8 bilhões de pessoas no planeta, são 8 bilhões de cabeças pensando, 80% delas já conectadas ao mundo da rede, da internet, produzindo conteúdo, dividindo, cobrando, questionando, debatendo, elogiando, criticando. E o mundo é uma grande rede. Então hoje está muita coisa disponível. Eu dei aula de empreendedorismo, tá? Eu comecei a dar aula de empreendedorismo há muitos anos. Comecei a dar aula em 97, mas em 2002, 2003, 2004 passaram pela minha mão algumas matérias de empreendedorismo até 2009, 2010. E era muito interessante porque um dos trabalhos, trabalho de matéria, de pós-graduação, era, pessoal, crie uma empresa que não existe, crie um empreendimento. E para você criar um empreendimento, e essa regra se mantém até hoje, você tem que encontrar uma oportunidade. E essa oportunidade pode ser de algo que não exista, ou de algo que exista, mas que está sendo mal entregue. E eu digo, encontre uma oportunidade. E para essa oportunidade, desenvolva uma solução. E quando você desenvolve uma solução, tiver uma ideia de uma solução, comece a pesquisar sobre o que existe parecido ou igual a essa solução. E eu lembro ali de 2003, 2004, 2005, ali na primeira, segunda pesquisa, o pessoal já estava convicto de que aquela ideia era uma ideia bacana. Em 2010, na 15ª pesquisa, já tinha alguma coisa. Hoje, cara, você pesquisa, tem um monte de coisa. Nossa. Então, o grande desafio hoje é encontrar aquilo que não exista. E tem muita coisa para ser encontrado. Muita coisa para ser encontrada. E quando não existe, em que sentido? Ah, mas ali no mercado ao lado, isso já existe. Mas se no mercado onde eu atuo não existe, é uma coisa inovadora, nova, vamos chamar assim, até porque inovação é ideia nova em ação, cara, não tem problema. Você pode, desde que você encontre uma oportunidade e a satisfaça
com uma solução melhor do que aquela que já existe, ou que não existe e você criou, o empreendimento está aí. Depois vai da competência do empreendedor, indivíduo ou grupo, dar consistência, dar coerência, botar de pé o empreendimento, precificá-lo corretamente, comercializá-lo corretamente. O mercado, depois, no fim do dia, o último juiz é o mercado, dizer se quer ou se não quer. Tem outro ponto, e eu acho que há dois mitos que existem muito aqui, no mundo do empreendedorismo. Primeiro, que os empreendedores são todos jovens. Também são jovens. Mas tem um monte de gente com 40, com 50, com 60, com uma baita experiência, empreendendo e fazendo coisas muito bem, obrigado. Então, o primeiro mito não é só o empreendedor jovem, o empreendedorismo está presente ao longo da nossa vida em diferentes etapas. Se eu disser, eu estou olhando para a forma de treino do meu filho, um pouquinho diferente do que os outros faziam, eu estou, de alguma forma, empreendendo no método de treino. Porque estou levando regra da gestão que eu tenho experiência de 30 anos. Então, posso dizer que tem algum É nível. isso, né, Luiz? O goleiro tem que ser. Não, o goleiro tem que ser um empreendedor dentro do Tem que campo. estar atento, tem que antecipar, tem que estar focado, tem que ter inteligência emocional, equilíbrio, tem um monte de coisa. E não é só a técnica. Às vezes a técnica de pegar a bola não é que não seja importante, mas é menos importante se eu não tiver inteligência emocional, não tiver concentração, não tiver foco. Porque a técnica você treina, você desenvolve. A inteligência emocional, o equilíbrio emocional, você tem que praticar. É diferente. Então, a gente vive essa dicotomia. Outro mito importante é que empreendedorismo só se faz criando coisas novas para fora. Às vezes não, às vezes é empreendedorismo corporativo. Inovação interna, é construir coisas dentro das nossas empresas, é encontrar alternativas, e isso, eu acho que nós na Inova temos sido relativamente competentes ao longo dos anos fazendo isso. A gente empreende o tempo inteiro, lançou um produto de planejamento estratégico, lançou um produto de transformação digital, lançou um produto de mapeamento de cenários, lançou um programa de formação de conselheiro de Oriented Innovation, lançou um programa de certificação de advisor. Então a gente olha para ele e fala, cara, a gente tem que Vocês continuar não param, né, inovando, Rasquilha? Onde você porque no conheceu o dia que Marcelo, você sabe Rasquilha? que eu e o Marcelo, a gente tem uma frase de se você parar de pedalar, você cai. Se você estiver numa Oh, bike gostei. pedalando e você parar de pedalar, você cai. Então, Exatamente. e não tem a ver com a concorrência, não. Tem a ver com a nossa necessidade. A gente, para se manter relevante, temos que continuar inovando. E para inovar, temos que ter algum espírito empreendedor. E espírito empreendedor obriga algum inconformismo, alguma criatividade, alguma atenção ao contexto. Tudo isso são variáveis de ecossistema que se integram umas com as outras para nos ajudar a fazer o que está acontecendo. Às vezes acertamos tudo o que fazemos, claro que não. Erramos muito mais. Mas quando acertamos, esperamos que o acerto compense o tempo e o recurso implementado em coisas que não funcionaram. E temos muitas na Inova, como todas as empresas têm. A gente tem 3 ou 4 ou 5 produtos que testamos e que não deu certo, que não saíram do papel e que não venderam, mas tivemos outros que compensaram essa nossa incapacidade de emplacar algumas coisas. E assim, é tentativa e erro o tempo inteiro. E a gente às vezes erra mais do que acerta. Mas quando acerta, tentando que o acerto compense os diferentes erros. Então, neste contexto de transformação digital, social, ambiental, tecnológica, ideológica, tem tanta coisa acontecendo e talvez as regras do jogo estão sendo questionadas. Talvez nunca como agora essa atitude empreendedora seja importante. Porque às vezes a atitude empreendedora é alguém olhar e dizer, olha, aquilo que está sendo feito deste jeito pode ser feito de outro jeito. E melhora, reduz um custo da empresa, otimiza uma entrega a um cliente. Ou não, fala, cara, tem um problema ali, eu vou criar uma empresa nova, um empreendimento novo para resolver aquele problema. E a gente vê todos os últimos anos a quantidade de empresas e de startups e de movimentos empreendedores que têm vindo a trilhar caminhos, uns com mais sucesso, outros com menos. Às vezes falam, mas 80% das startups desaparecem. Tá bom, mas aquelas 20% que ficam mudam a regra do jogo. E a estatística é maior. Exatamente. Quanto É mais isso. gente, maior a probabilidade de acerto. Ô Luiz, mas imagina aquela pessoa que está lá, aquele médico que está com a clínica que vem de hora e que não consegue sair daquele tempo. Aquele advogado que atende os clientes, mas ele quer inovar. O que você acredita que seja o primeiro passo? O primeiro passo é querer. É Se não... atitudinal. É atitudinal. A coisa não cai do céu. Cai do céu, chuva e pouco mais do que isso. Então, não cai do céu. Eu quero ou eu não quero? eu quero manter essa vida do jeito que Eu está, quero ok. manter Eu essa quero cama realmente. quentinha e que está indo bem, obrigado, está tudo certo.
ou eu quero testar outras coisas. Às vezes o momento da vida, às vezes a idade, às vezes um monte às vezes o filho, no meu caso, que foi pro futebol e de repente me arrasta para essa conversa, a gente tem que ver, primeira coisa, quero ou não quero. Se eu quero, a segunda coisa é ter que abrir espaço na agenda. Nossa, o Luiz, você falou uma coisa que é super importante, que às vezes é um desafio para alguma parte dos empreendedores. É quero ou não quero, não tem outra Eu coisa não na quero. vida assim, Cara, não eu foco. quero pensar coisa nova, eu quero aprender coisa nova, eu quero experimentar coisa nova. Se eu não Então, quero, tá tudo bem. tá tudo bem, tá tudo bem. Mas outra coisa, se a porrada chegar, não reclama. Porque o contexto tá desafiador. Mas tudo bem. Agora, eu passei a primeira barreira. Sim, eu tenho uma atitude que eu quero fazer essas coisas. Cara, abre espaço na agenda. Meia hora por dia, uma manhã por semana, um dia por semana, 2 dias por mês, uma semana por mês. Você tem que ter espaço para sair da execução e do operacional para conseguir pesquisar, pensar, refletir, conversar com pessoas do lado, estudar sobre os temas, encontrar coisas novas, fazer uma lista de coisas. Imagina, folha branca, o que eu posso fazer diferente? Começar a listar coisas. E tem que haver tempo físico na agenda e tempo mental no mindset para poder, de alguma forma, conseguir transitar nessa conversa. E a partir daí, com competência própria ou com competência terceira, parceiro, fornecedor, consultor, botar de pé e testar. Botar de pé e testar. Não há mágica. Aqui não há mágica. É atitudinal eu quero, é atitudinal eu tenho que arrumar tempo para começar a fazer esses movimentos e depois é alocação de recurso, tempo, físico, eventualmente algum dinheiro sempre para fazer teste. E olha, vamos testar. E vamos testar. Se der errado, não mata a minha vida. Se der certo, eu posso começar a pensar que aí pode ser um caminho diferente. Ontem alguém me perguntava, puta, agora você está com essa jornada mais futebol e tal, você está mudando de carreira? Não estou mudando de carreira. Eu estou apenas ajudando meu filho. Mas como eu estou me divertindo com isso, eu estou aprendendo coisas novas. E isso também é um aprendizado, e eu quero aprender essas coisas novas. Eu quero dar a agenda para levar para treino 1 hora por dia. Então eu tento ao máximo, às vezes não é possível, mas tento ao máximo que aquela hora por dia seja o meu momento de estar com ele aprendendo sobre hidratação, queda, pulo, concentração, inteligência emocional. E é muito, eu acho que até é mais divertido, minha opinião, fazer isso com os pequenos do que com os grandes, que já estão mais formados. Até porque não tem competência para cuidar de grandes, sério. Assim, a competência não é essa. A competência é formação dos pequenininhos e de forma Ele bem tem humilde. quantos anos, Luiz? Ele é... 9, 9, 9, 9. E ele tá numa... ele é sua cara. Não conheço É? a foto dos dois aqui com a... Pronto. A E foto essa dos dois. idade onde ele está absorvendo tudo, né, Luiz? Até os Tudo. 14, ele está na idade do pai, da força do masculino. Então você está É. ajudando muito ele. Tentando ajudar, tentando estar presente, leva para a escola, traz a escola, leva para o treino, traz o treino, acompanha, ajuda. Claro, hoje o mundo digital permite fazer muita coisa remota, tem essa vantagem, ao mesmo tempo tem essa vantagem, porque se fosse um 8 a 6 presencial todos os dias, o nível de acompanhamento era muito menor. Aí tem que ficar na escola o dia inteiro e tal. Então, eu me sinto privilegiado de poder ter alguma flexibilidade de tempo para poder acompanhá-lo e poder fazer isso, e porque eu quero. No fim do dia, mais uma vez, eu quero ou não quero? Eu quero. Então, eu Eu quero. priorizo Bom, você muito esse acompanhamento. escolheu. Não, nada pode te parar, pode, Luiz? Foi uma escolha. Exatamente. Você colocou na sua agenda, aí entra esse período da agenda, né? Então é um periodinho, às vezes não é possível, a gente tenta acomodar a agenda e tal, mas vai sendo. Então acho que é muito atitudinal. E hoje, com as soluções tecnológicas disponíveis, e agora vamos puxar a tecnologia, tá? Inteligência artificial, automação, mundo digital, o conteúdo, é mais fácil acessar informação. É mais fácil ver benchmark, é mais fácil ver comparativo, é mais fácil fazer um monte de coisa que há 20, há 30 anos não era. Era diferente. Hoje é mais fácil. Hoje você senta com uma inteligência artificial, com um buscador de internet, com alguns softwares para te ajudar, e você consegue montar um empreendimento, você consegue fazer um site sozinho, você consegue fazer uma automação de e-mail marketing sozinho, você consegue fazer uma automação de rede social sozinho, sem precisar de grandes parceiros no início da conversa. Depois, quando vai crescendo, se profissionaliza mais, é outra conversa. Mas você vai conseguindo fazer isso de forma mais
mais competente hoje. E a gente vê a geração mais nova que quer ser youtuber, que quer ser influenciador, que quer ser instagrammer, e não só a mais nova, como você vê muita gente mais velha fazendo isso também. Então, tem psicólogo, tem advogado, tem médico, tem, dentro dos limites, naturalmente, que cada profissão permite, tem professor, tem mentor, que estão usando muito bem o mundo esse novo mundo tecnológico para chegar a mais gente, para se posicionar de forma mais abrangente em segmentos e em mercados e para ter energia no mundo inteiro. Seja professor de línguas que está na rede e que está ensinando alunos do Brasil inteiro ou do mundo inteiro. Mentor ou mentor de executivo que está ajudando o executivo a ultrapassar barreiras pós-pandemia que estão ainda aí de home office, office, de liderança colaborativa compartilhada. Então, é um mundo mais, como eu falei há pouco, um mundo mais em rede e um mundo mais conectado. E para isso a gente deve ter uma maior capacidade de adaptabilidade e de conseguir arrumar tempo na agenda. Eu acho que não vou fugir desse tema. Tempo na agenda. Você falou duas coisas, né, lá no começo, que seria isso, né? Essa atitude, essa mudança, essa visão mental e o tempo na agenda, Luiz. E aí, quando a gente entra no tempo na agenda, eu vi que no livro, aqui, abri o livro na página 52, você fala da metodologia do treino. Aí você fala dos planejamento por ciclos. Aí até a gente está falando de planejamento, né? Eu gostei que você chama o microciclo, o mesociclo e o macrociclo. Então, assim, como a gente pode aplicar isso na vida? Porque às vezes a pessoa fala, é perder tempo, eu vou fechar um dia da agenda para fazer isso. Eu não tenho tempo. Aí você vai lá, atende o cliente um dia e ele nos outros não se coloca na agenda. Aí a coisa não funciona. Como a gente pode usar essa metodologia que você criou aqui de ciclo? Essa metodologia, ela não é minha, tá? Do ponto de vista de conceito, ela não é minha, eu só apliquei, mas o microciclo é o curto prazo, o mesociclo é o médio e o macro é o longo. Pronto. Então, fazendo paralelismo mais uma vez, o que é o microciclo? É o treino da semana. O que eu faço na segunda, o que eu faço na quarta, o que eu faço na sexta. O mesociclo é o treino do trimestre, vamos chamar assim, alguma coisa mais estruturada de trimestre. E o macro é a temporada. Então eu vou dizer, olha, esta semana vamos trabalhar a preparação física para o jogo. Mas nesse início de época, eu vou trabalhar entendimento do modelo de jogo, porque estamos começando a época. E na época inteira, lá no meio, eu vou trabalhar em grandes níveis de desenvolvimento e tal. Quando eu olho para o H1, H2 e H3 das empresas, curto, médio e longo, é a mesma coisa. É igual, né, Luiz? Não tem macrociclo. É igual. Por isso que a essência é mesmo. Na vida, eu vou pular um dia no final do ano, vou fazer os desejos do ano novo. Exatamente. O meu microciclo empresarial é conseguir fechar o ano com um resultado melhor que o ano passado. O meu mesociclo é pensar que vou lançar 3 produtos novos nos próximos 6 meses. E o macrociclo é pensar que daqui a um ano eu vou ter um outro nível de posicionamento, ou outro nível de cliente, ou outro nível de resultado. Então, mais uma vez, a essência é a mesma. Quando a gente aplica as regras da gestão, seja no que for, no futebol, no vôlei, no tênis, na educação, nas companhias aéreas, dos bancos, nas companhias de seguros ou no varejo, a essência tem que ser a mesma. O que muda depois é a forma que você aplica. É a forma que são as ferramentas que você usa. No esporte, é a bola, é a quadra, é o gramado. Na empresa, é a matriz de análise, é o PPT, são as ferramentas de gestão. Então, eu acho que é importante essa temática da conversa, porque ela precisa ser clara e muitas vezes, como a gente não transita em diferentes territórios, a gente fica com aquela realidade. Eu sempre fiz deste jeito, faço sempre assim. Se eu tiver um mindset, vamos chamar assim, de descoberta, de inconformismo, de querer aprender coisas novas, você vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que o Tadeu Bretas da Inova também fala, que é as conexões incomuns. E quando você faz conexões incomuns, você liga pontos que às vezes não estavam ligados, mas quando você liga eles começam a fazer sentido. Então é isso, o microciclo, o mesociclo e o macrociclo é o H1, H2 e H3 da gestão e da inovação. São os horizontes temporais. Então eu estou ligando terminologia esportiva, micro, meso, macro, a terminologia de inovação, H1, H2 e H3. É uma conexão em comum, mas está fazendo sentido, porque a essência é a mesma. Então, talvez tenhamos mais a aprender
com áreas que a gente não consideraria do que a gente achava. Então, acho que esse também é um desafio que a gente pode levar. E isso é para tudo, né, Luiz? E às vezes o cliente vai fazer uma viagem de férias. Eu falo, agora me faz uma lista do que você aprendeu. Semana retrasada, um cliente foi no Campeonato de Ginástica Olímpica que está acontecendo no Brasil a primeira vez e chegou encantado. Eu falei, agora vamos aplicar tudo isso aqui na empresa? Me faz uma lista gigante de tudo que você Maravilhoso. viu. Coordenação, Porque subtileza, senão não adiantou nada. consistência. Que adiantou meus 15 dias de férias lá assistindo tudo do ginástica olímpica, eu amei, eu achei o máximo, mas como nós vamos. Porque tá tudo junto. Aí eu gostei desse termo que é do seu só. Conexões em comuns. É isso. É isso. O que é a ginástica olímpica te ensina na empresa? Coordenação. Se for em grupo, né? Confiança. Repetição e treino para fazer de olhos fechados. Aprendizado. E incorporar aprendizado. A base é mesmo. Você sabe que você falou eu tô encantada com o livro dos Guardiões aqui da Baliza e pensando, tem um cliente meu que ele diz assim, ele é o diretor de uma grande empresa ele é diretor comercial de uma grande empresa do agro, ele diz para mim, eu digo o seguinte, eu tenho que deixar a bola no gol, o meu vendedor só tem que chutar. E eu digo assim para ele, nós não temos que buscar outra metodologia de venda, você tem a metodologia, vamos aplicar essa metodologia de deixar a bola no gol. Ponto. Pronto, exatamente. Luiz, ó, eu ficaria aqui horas falando. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente já está aqui, ó. Tudo que vocês precisarem, Nova está aí. Luiz está aí à disposição de inovação, empreendedorismo, tendências de mercado. Essa live vai estar disponível tanto no YouTube, Grazi Venag, como no nosso Spotify, Inspiricast. E Luiz, para encerrar, vai ter um resumo no blog também para quem ama ler, temos lá. Luiz, me conta um pouquinho assim de tudo isso que você viveu e está vivendo, que você não para, como a sua esposa mesmo diz, Luiz, não fica quieto, gente, não fica quieto. O que você diria, na tua opinião, qual é o ponto principal da vida pessoal do empreendedor? Eu acho que pode parecer clichê, mas não é clichê, tá? Mas eu falo muito da felicidade. Se nós estivermos felizes com o que nós somos ou com o que nós fazemos melhor. Então eu tenho um grande amigo que fala, antes de você ser um profissional de qualquer área, você é um gestor de sorrisos. A tua função Eu adorei, gestor de sorrisos? É fazer cliente feliz. Cliente feliz, volta, te endossa, às vezes até paga mais, porque vê o valor. Então, se você estiver bem, se sentindo bem com você mesmo, feliz com o que você é, com o que você faz, aumenta a probabilidade de sucesso. Você está infeliz, você tem dificuldade de se levantar, puta que chato ter que fazer isso, naturalmente o bloqueio mental acontece e a fluidez criativa, a fluidez empreendedora não faz. Então, eu falo isso pro Gui, tá? Com 9 anos, faz o que te faz feliz. Se é futebol, vambora. Se for outra coisa, hoje eu adoro futebol e tem tudo para ser um bom e excelente goleiro, vamos ver o que o futuro lhe traz, mas se não for o futebol que te faz feliz, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. No dia que não for a consultoria, ou que não for a aula que me faça feliz, eu vou ter que ter a humildade de dizer, cara, talvez eu não consiga continuar a entregar essa energia e essa coisa às pessoas que estão confiando em mim. Talvez eu tenha que fazer outra coisa da vida. Seja lá o que for. Vender água de coco na praia, acompanhar, levar pet para passear, para ser passeador de pet, não sei. Mas essa consciência, eu acho que a gente tem que ter. Nossa, Luiz, E essa humildade também, tá? Porque eu comecei a trabalhar em banco. Em banco, a primeira coisa que o meu chefe, quando eu cheguei na formação, me falou foi, meu amigo, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Pronto. Isso, para mim, eu levo para a vida. O que me trouxe até aqui, as pessoas dizem que eu sou relativamente competente, conhecido e credível neste tema. Acho que a minha mãe fica super orgulhosa, o meu filho também, eu também, mas não garante o futuro. Tem todo dia continuar tentando a jornada, seja ela qual for. Então, no dia que eu não estiver feliz, no dia que eu achar que não estou conseguindo entregar com aquilo que talvez eu tenha conseguido fazer antes, eu tenho que ter a humildade de, cara, não tenho mais essa competência, eu tenho que fazer outra coisa.
E acho que isso tem a ver com a felicidade. Se você está feliz, cara, você cria, você vai, você vira, você faz acontecer. Você está puto da vida com alguma coisa, com expressão. Você está infeliz com alguma coisa, cara. E a Você gente não, não está sempre bem. você não Às vezes o sai do filho passa lugar, mal à né, Luiz? noite, Com pressão, né? às vezes o filho passa mal à noite, às vezes a gente tem uma briga com a pessoa com quem está, às vezes o mundo não está como a gente gostaria, a gente vê às vezes uma notícia que nos deixa incomodado por alguma coisa que aconteceu e nos deixa tocado. Então, a gente não está sempre em high. Às vezes está em low, às vezes está em flow, e ter essa capacidade de navegar nela e dizer, quando você estiver feliz, você produz melhor, você é criativo. E eu falo, pessoas felizes têm uma coisa maravilhosa, não enchem o saco. E também é importante. Então, seja feliz, vamos fazer coisa que nos faça feliz, porque a gente não enche o saco dos outros. Eu falo isso muito pro meu time. Cara, eu fico feliz. Se vocês estiverem felizes, você não enche o saco. E se eu estiver feliz, não enche o saco. Exatamente, Luiz. Você sabe que chega numa época, você vai ver que eu não tinha mais o que dar de presente pro Caio, quando ele fez, em 2023, 24, anos 25, eu fiz uma música. E a música fala isso, mas seja você, seja feliz, pronto, não é, Luiz? Não tem outra opção. É só isso que você Exato. deseja pro ser humano. Fantástico, fantástico. Rasquilha, e o que você acha? Já que a nossa vida é feita de relacionamento, se não fosse relacionamento, a gente não estaria aqui hoje. Qual que é o ponto principal para os relacionamentos, no geral? Olha, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, eu falo, é uma frase, uma expressão que eu aprendi no Brasil, tá? O que é combinado não sai caro. Pronto, Eu fantástico. acho que é isso. Quando você combina as regras do jogo, seja numa amizade, num relacionamento, numa prestação de serviço, seja no que for, você tem que combinar a regra do jogo antecipadamente. Eu acho que fica todo mundo mais tranquilo e o pessoal sabe qual que vai. Quando você vai na incerteza, vai na insegurança, e às vezes vai, você sabe, combinou uma coisa, mas vê outra, aí fica minado, aí fica mais difícil. Eu acho que talvez esse seja o ponto principal. Isso o Brasil me ensinou, tá? Essa é uma expressão que eu aprendi no Brasil, como tantas outras, que falam que a comunidade não sai caro. Vamos pôr na regra do jogo e a coisa vai funcionar. Às vezes não estamos de acordo na regra, então temos que ou fazer outra ou fazer outro jogo. Mas forçação de barra tende a dar problema. É o que tem que alinhar a expectativa, né, Lu? O que você espera de mim? Às vezes eu não estou entendendo. Seja É. claro, seja Comunicação, capaz. comunicação o tempo inteiro. Ninguém tem bola de cristal. Eu E adorei. comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro percebe, né? Então, às vezes, Exato. eu tô dizendo uma coisa, dando um sinal num caminho e está sendo percebido de outro. Então, De outro. eu vou dar um exemplo, tá? Concreto. Dois amigos já me perguntaram, Luiz, você agora com essa coisa do futebol, que eu fico, você vai deixar de ser consultor e professor? Sim, mas eu estou dando esse sinal? Não, não, você está postando coisa de futebol. É porque eu me entusiasmo. Mas o meu dia a dia é professor, é consultor, é advisor, é board, é isso tudo. Então, essa é a minha vida. Ali é o meu hobby. E o hobby eu estou feliz fazendo, então talvez eu esteja dando isso. Talvez eu esteja dando um sinal errado de que estou deixando consultoria para ir cuidar do futebol. Não é verdade, porque o futebol não paga conta. A mim, porque eu sou incompetente. Cheguei agora, estou cuidando do meu filho. Tem muito jogador e muito treinador que quer muito bem obrigado. Então, comunicação é o que a gente fala, não é o que a gente fala, é o que a gente entende. Então, a comunicação é importante. E combinar a regra do jogo com uma comunicação clara é fundamental. Olha, Luiz, eu acho que assim como o John Wood foi no basquete, o Nuno Cobra foi pro Senna, eu tô gostando dessa história aí de treinador de goleiro. Quem sabe? Eu já Bom. tenho até um e-book aqui, ó. Pois é, pode distribuir, pode botar no blog para quem quiser, porque eu acho, tá? Achismo, sou suspeito para falar, eu acho que você validou um pouquinho essa tese. Algumas coisas que estão ali podem ajudar a gestão, podem Com ajudar o pensamento de certeza gestão. ajuda. Tudo, como eu digo aqui, essa é a minha regra. Tudo é aprendizado. É isso Tudo mesmo. é aprendizado. Luiz, e para a gente encerrar, o que é a cereja do bolo do negócio? O que deve ter no negócio? Ponto principal. Saber responder à pergunta, o que é que você tem que mais ninguém no mercado tem? Repete, Luiz? O que você tem que mais ninguém no mercado tem? Por que que eu compro do teu negócio e não compro de mais 10 que estão ao lado, que são iguais, entre aspas? Ah, porque eu tenho uma coisa aqui que ninguém tem. Eu acho que essa unicidade, essa individualidade, essa coisa única é um grande desafio. Um grande desafio, mas eu acho que é a cereja do bolo. Você pediu a cereja, então essa é a cereja. O que é que você tem que mais ninguém no mercado tem? Puta, eu tenho uma coisa que ninguém tem e você só encontra aqui. Então aí você consegue ter a cereja do bolo porque não tem comparativo. Quando você tem uma coisa igual ao cara do lado, aí o comparativo é preço, é prazo, é atendimento, é um monte de outra coisa. Quando você tem uma coisa que mais ninguém tem, é você com você.
Eu acho que essa cereja do bolo é o grande desafio que nós enfrentamos. Descobrir esse DNA do negócio. Eu quero fazer mais uma pergunta rapidinho. Vamos tirar uma Por foto, favor. Luiz, pra gente aqui. Vamos, por favor. E como a gente comunica essa cereja do bolo para as pessoas? É, A tua é, experiência de inovação, tendência, tá? Eu já sei a minha cereja do bolo. Eu sei que aqui na inspiração a gente consegue ler a alma do cliente. Tá, eu sei dessa cereja, não tem outra pessoa que usa a metodologia. Como a gente comunica isso? Eu sei que o meu produto aqui é o café especial, que é produto. Como eu comunico isso de forma com clara? uma coisa, com duas coisas, tá? Marca, poder de marca, construção de marca, valuation de marca, atributo de marca e storytelling da marca. Qual é a história que você conta? Se Tá. você ler a minha, mas vai fazer uma apologia, se você ler a minha introdução ao livro de goleiros e o prefácio do livro de goleiros, você vai entender por que a história aconteceu. Porque tem lá uma história que é verdadeira, não foi inventada. É uma história de como meu filho se tornou goleiro e como eu me tornei treinador dele. É uma história. Então, não é melhor nem é pior do que as outras, mas é única. Porque houve um dia que não havia goleiro, ele estava lá, foi pro gol, estava inspirado nesse dia, se transformou em goleiro e disse: opa, peraí, seja por instinto ou por sorte, temos aqui alguma coisa diferente. Então, eu acho que é importante o poder de marca, construção de marca, o argumento de marca, a notoriedade de marca, os atributos de marca, isso, branding na essência, e storytelling, como se conta essa história. Porque às vezes a minha cereja pode ser muito boa, mas se eu não estou sabendo explicá-la, e se o pessoal não está entendendo, aí fica mais difícil. Fantástico, Luiz, fantástico, fantástico. Falou uma coisa, como diz um outro cliente meu, a verdade não dá curvas. Então é a história que É. vende, é esse E storytelling. a vida como ela é. Exatamente. A A vida vida como não ela é ideal, a vida é real e bota é. É isso real. mesmo. Luiz, muito Obrigado a obrigada. Foi você. incrível Eu que estar aqui agradeço. com você. É sempre uma honra. Você, minha cabeça está aqui, ó. Eu tenho, ó, 1000 ideias aqui Que anotadas. bom. Assim, a gente não para, a gente não consegue. Louca para ler os 2 livros que você acabou de me Que bom. mandar. Que bom. A cabeça está aqui. E Hoje eu. eles são free, tá? Se alguém aqui quiser os livros, é só te chamar, me chamar que eu mando, tá? O de Ó, empreendedorismo, que é um pouquinho mais técnico, e o de gestão de treinador de goleiro, que é mais lúdico, mas eu acho que tem ali algumas coisas que te ajudam. ô, Luiz, mas é incrível, né? Assim, você falou tudo. É como eu disse, tudo é aprendizado. Vai correr. Por exemplo, você deu o exemplo aqui, eu fiquei pensando, será? A hora que você falava, meu filho sempre fala, será? Tudo que eu falo assim, será? Será, Luiz, quando você falou isso, não vai virar um negócio? Será? Pode ser mais um negócio. Eu me Sim. lembrei do Ricardo Graça, o Ricardo também já teve 2 lives aqui com a gente, do Speed Park. Ricardinho queria correr e ele montou um cartódromo, porque não tinha na época em Não tinha. Birigui, quanto Então, é e virou um negócio hoje. E virou um complexo, vai virar um complexo de turismo, que começou lá com a história do Ricardinho, e hoje o Ricardinho com 20 anos, aí virou. E é, o pai continua com os negócios paralelos, mas aquilo virou um novo negócio. é isso mesmo. Não é? Será? Não sabemos. Há Será? uma coisa, embora eu trabalhe com cenários e com o futuro, a gente tem que estar sempre com o ponto de interrogação, a voz, qual é o caminho? É o caminho A, que é cenário. Cenário A, cenário B, cenário C, cenário D. Será? Vamos ver. O tempo Será? dirá o quanto o Luiz Guilherme será goleiro e o quanto o pai do Luiz Guilherme continuará sendo treinador de goleiro. Vamos ver. E é isso, né, Luiz? E tá tudo bem, segue. Eu Tá tudo sempre bem. falo, é mais conveniente a pergunta do que a resposta, né? O Sem que tem de dúvida. certo sobre essa situação? O que mais tem de ideia? Eu tô cheia de perguntas aqui, Luiz. Vou pedir, Que bom. vamos concatenando. Pessoal, Bom. muito obrigado. O Marcelo vai estar aqui, se não me engano, dia 12 de novembro. Opa, que legal. Boa. Vamos estar Excelente. juntos. Gente, muito obrigada. Até Tchau, gente. sábado no Até Fechando breve. a Semana Obrigado. aqui. Tchau, tchau, Luiz. Obrigado a você. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.